bem-vindo a mais uma live aqui do nosso canal Inspire-se LM. Agora o YouTube também está ao vivo. YouTube, Facebook, Instagram. Boa tarde, seja bem-vindo. Seja bem-vindo a mais uma live aqui do nosso canal. Para mais uma conversa inspiradora, uma conversa bacana que nós vamos conversar hoje, né? Vamos lá. Ótimo, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o Flávio Endo. Boa tarde para você. E para quem não sabe, a minha missão é ajudar você a viver sem ansiedade, de uma forma simples e duradoura. Muitos perguntam como, e como eu já disse, né, de uma forma simples. Então, jogando maus entendidos fora, né, eliminando maus entendidos da sua vida, a gente consegue, eu consegui, muitas pessoas têm conseguido, ao eliminar maus entendidos, também poder viver uma vida sem ansiedade, né, de uma forma simples. Hoje nós temos um tema, eu nem sei se a gente conseguiu divulgar direitinho aí para todos, mas na live da semana passada, na última live, a gente comentou que nós iríamos conversar sobre a necessidade de aprovação e o quanto que isso nos gera, para muitas pessoas, gera uma ansiedade também, né? Um desconforto, uma insegurança. E hoje nós vamos explorar o porquê nós temos esse entendimento, e onde que nós podemos então ganhar um novo entendimento e desta forma jogar alguns maus entendidos fora, tá bom? Então vamos lá. Necessidade de aprovação, insegurança e ansiedade. Como que tudo isso se relaciona? Bom, ao longo da minha própria vida, né, a necessidade por aprovação, ela rondou muito tempo da minha vida. De certa forma, em alguns aspectos, talvez ainda ronde um pouco. Como eu costumo dizer, né, a gente está numa jornada, é uma jornada de troca de paradigmas, de ganhar novos conceitos e de jogar maus entendidos fora. E por ser uma jornada, e hoje eu entendo que é uma jornada, vamos dizer assim, de longo prazo, né? É uma jornada realmente que não tem fim. Essa um entendimento que às vezes a gente tem sobre um aspecto, por exemplo, sobre a necessidade de aprovação, que é o que a gente vai conversar hoje, ele tem uma profundidade. Você pode jogar alguns maus entendidos fora, harmonizar alguma coisa. Você pode, um tempinho depois, ter um outro insight, ter uma outra percepção sobre esse mesmo assunto e novamente jogar maus entendidos fora e novamente harmonizar mais coisas na sua vida. Então, é, o que eu vejo é que, para mim, essa necessidade de aprovação, ela era muito maior, sei lá, 10 anos atrás, quando eu iniciei essa minha jornada neste entendimento, do que é hoje, né? Mas eu percebo que talvez ainda tenha espaço para eu me aprofundar e ganhar um entendimento ainda maior, uma consciência ainda maior, e jogar ainda mais maus entendidos fora. Então é sempre assim, tá? Todos os assuntos que a gente vai trazendo aqui para vocês nessa conversa inspiradora das nossas tardes, ela tem esse aspecto. Muitas vezes a gente repete algumas coisas justamente para que, primeiro, cada um que chega aqui nessa nossa conversa possa ter talvez um olhar sobre um assunto que já tenha visto, mas um olhar diferente, um olhar novo, e possa então também jogar maus entendidos fora, mesmo que já tenha ouvido eu falar alguma coisa sobre isso. Então, retomando, né, ao longo da minha vida eu percebi também uma necessidade de aprovação muito grande ao longo de muitos anos da minha vida, né?
inocentemente a gente tem essa atitude, esse comportamento, né? Porque a gente foi condicionado a isso. Então, condicionado a quê? A entender que eu preciso ser aprovado, preciso ser reconhecido, preciso ser conhecido muitas vezes, mas muito mais do que isso, eu preciso ser aprovado por aqueles que estão à minha volta, seja no trabalho, né? Então, quem são esses outros que nós muitas vezes buscamos aprovação? Quem são eles? Os nossos familiares. Então, no início da nossa vida, a gente busca muito a aprovação dos nossos pais, né? Como uma forma de ser aceito naquela família, né? Então, de uma forma inconsciente, nós iniciamos processos de busca por aprovação. Outros fatores. Então, os pais, né? Os irmãos, depois os colegas nas escolas, na nossa vida escolar, né? Os colegas. Depois um namorado, uma namorada. Um pouco mais à frente no trabalho. Então, o chefe, os colegas do trabalho. Tudo isso numa tentativa de se adequar, se adaptar, talvez àquela cultura daquele ambiente. Então, muitas vezes as pessoas nessa busca por aprovação se comportam ou se vestem, por exemplo, de uma forma diferente em determinados ambientes, se comportam até esteticamente, né? Também fazem mudanças de repente no cabelo, na barba, no uso de um acessório, para então se adequar ao que ela percebe como sendo mais adequado ou aprovado por aquele grupo. Seja então, de novo, né? Ou na sociedade. Então, de repente, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a nossa cultura, inclusive algumas culturas regionais bem diferentes. Por exemplo, quando eu vou para o Rio Grande do Sul, né? Então lá tem outras características culturais que muitas vezes a gente busca se adaptar àquela forma de ser, às vezes até de falar, às vezes até o sotaque de cada região. As pessoas que começam a conviver, né? Vamos dizer que eu mude lá para o Rio Grande do Sul, talvez eu vá adicionar coisas ao meu sotaque, à minha forma de falar, elementos à minha forma de falar, justamente para ser mais aceito, mais como conformar-se dentro daquele ambiente, né? Isso também então acontece no trabalho e no ambiente social de uma maneira geral e familiar. Quem mais a gente busca por aprovação? A esposa, o marido, depois mais para frente os filhos, os netos, enfim, é uma constante busca por aprovação, né? E nesses processos onde a gente se insere em uma comunidade, em uma família, naturalmente o nosso sistema neurológico ele vai buscando então informações daquele ambiente e se comparando, né? Como eu me comparo ao outro, como o outro está se comportando e como eu estou me comportando. Quais são as diferenças? Como eu devo, então, talvez fazer algumas mudanças e alterações para que eu seja adequado e aceito neste grupo. Então, começa o estabelecimento de padrões de certo e errado, de o que é aceito, o que não é aceito, padrões estéticos, como eu já falei, e padrões de comportamento. E como eu já falei também, inclusive padrões de fala, né? Isso vai influenciando nesse meu processo natural de comparação. A partir daí eu começo não só a comparar, mas me autoclassificar. Então eu me classifico inferior, superior ao outro. Eu começo a me policiar, então um constante policiamento, né? Tem outras questões também que eu me lembrei agora, culturais muitas vezes.
ou ideológicas, né, que vêm de algumas ideologias, como por exemplo, sei lá, o empoderamento feminino. Vem junto com isso alguns padrões pré-estabelecidos e uma crítica muito grande para quem não se adequa. Então, não, mulher tem que ser forte, tem que ser líder. Eu não sei muito bem, eu não quero nem entrar na discussão da ideologia em si, mas do fato de que isso traz, então, um novo contexto onde eu tenho que me adequar, porque se eu não me adequar, hoje, então, principalmente, aquelas pessoas que não se adequam, elas são. Hoje usa-se bastante a palavra cancelada, né? E de uma forma muito desumana até. Se você tiver alguma dúvida, tiver no Instagram ou no YouTube ou no Facebook, tiver alguma dúvida, pode ir mandando aí, eu vou dando uma lida aqui, tá bom? Oi, Cássio, boa tarde. Acabei de ver aqui, então mudei para os comentários aqui. Boa tarde, Cássio, seja bem-vindo aí. Ótimo. Então, cada vez mais esses padrões pré-estabelecidos de comportamento, ou do que é politicamente correto você ser ou não ser, falar ou não falar, não só existem, mas fazem uma força muito grande para que as pessoas que não estão adequadas ou se adequem ou vão ser linchadas verbalmente, nas redes sociais, né? Então, essa é a contextualização que eu queria fazer para vocês sobre este assunto. O quanto que isso... Oi, Veluma, que bom que você conseguiu. Seja bem-vinda. Então, esse é a contextualização, né, do porquê que o que está por trás, né? Alguns dos pontos. Depois eu vou até ler um texto bem bacana aqui para vocês, de um autor, já falo sobre ele, que fala sobre isso, né? Aliás, acho que a gente pode ler isso agora. É um trecho de um livro chamado Awareness. O livro é Awareness, que quer dizer... Eu não sei se esse livro tem publicado em português, tá? Esse trecho fui eu que traduzi ele. E o trecho chama-se Perdendo o Controle. E o autor do livro é o Anthony de Mello. E aí eu vou ler aqui, tá bom? É bem curtinho, mas é bem interessante para a gente contextualizar nesse assunto de hoje. Vamos lá. Se você quiser... Vamos lá de novo. Se você quiser compreender o controle, pense em uma criança que é dado o gosto das drogas. À medida que as drogas penetram no corpo da criança, elas tornam-se dependente química. Todo o seu ser grita pela droga. Ficar sem a droga é tão insuportável, um tormento que parece ser preferível à morte. Pense nessa imagem. O corpo se viciou na droga. Agora, isso é exatamente o que a sociedade fez com você quando você nasceu. Forte isso, né? Você não teve permissão para desfrutar o sólido e nutritivo alimento da vida. Ou seja, o trabalho, lazer, diversão, risadas, a companhia de pessoas, os prazeres dos sentidos e da mente. Por que que não? Por que que não foi lhe dado essa permissão? Porque foi lhe dado o gosto pela droga chamada aprovação, apreciação, atenção. Ou seja, o assunto que a gente está falando hoje aqui. Assim, nos foi dado um gostinho de várias drogas. A aprovação, a atenção, o sucesso, né? A necessidade por alcançar sucesso dentro dos padrões estabelecidos. Chegar ao topo, ser o melhor sempre em tudo que você for fazer, você tem que ser o melhor. Alcançar prestígio, fama, ficar com o seu nome no papel, fama, né? Poder.
e talvez até, né, ser o chefe, ser o executivo, ser o dono, ser o presidente, sei lá. Esses estudos, esses tem quês, alcançar isso, tem que ser aquilo, para você ser alguém, senão você não é ninguém, essas coisas. Deram-nos um gosto de coisas como sendo o capitão da equipe, né? O líder da banda, etc. Ter um gosto por estas drogas tornou-nos viciados e começamos a temer perdê-las. Lembre-se da falta de controle que você sentiu, o terror com a possibilidade de falhar ou de cometer erros, com a perspectiva de críticas por parte dos outros. Então, você tornou-se covardemente dependente dos outros e você perdeu a sua liberdade. Você tornou-se covardemente dependente dos outros. Por quê? Porque, de uma maneira inocente, a gente foi se condicionando a buscar o nosso bem-estar, ou colocar o nosso bem-estar na mão dos outros, dependente dos outros. Né? E com isso, naturalmente, a gente perde a nossa liberdade. Quando eu entendo que a opinião do outro está intrinsecamente, o meu bem-estar, desculpa, está intrinsecamente dependente da opinião do outro, ou seja, não só a opinião, né? Mas de como eu me coloco na sociedade, se eu estou adequado ou não adequado, se eu me vejo inferior ou superior aos outros. Tudo isso vai construir uma relação de dependência, onde, para que eu então me sinta bem, seja aceito e, portanto, ou consiga um sucesso, né? Eu necessariamente, desculpa, o sucesso me traz o bem-estar. Então, eu necessariamente faço uma ligação entre o meu bem-estar e como os outros me veem, por exemplo. Ou se os outros me aceitam ou não me aceitam. Se eu sou bem visto ou não sou tão bem visto. Então, existe este elo, né? E quando eu começo a navegar pela vida, por que eu não sou livre, então, para experimentar os prazeres da vida, como foi falado nesse texto, né? Ou para experimentar os prazeres dos sentidos e da mente? Porque, de alguma forma, eu projeto, então, cada passo da minha vida dependendo do que os outros vão dizer, se está adequado ou não. Nós estamos falando aqui, gente, não é de. Me veio aqui, né? De repente alguém pensa assim, mas então o Flávio está propondo anarquia, cada um faz o que quer, né? É, todos nós temos construído internamente um sentido de moral e de ética. A gente pode perceber isso nas crianças, por exemplo, né? Quanto mais jovenzinho, né? Quanto mais próximo de uma idade tem ali, sei lá, vamos pegar 1 ano, 2 anos, a criança ela está ainda aprendendo alguns limites, mas tem alguns limites que ela já sabe. O limite, sei lá, uma criança com 2 anos já está entendendo o limite do amiguinho, né? O quanto que ela pode ir na, naquele brinquedo ou não, né? Então ela já está aprendendo ali alguns limites de uma forma muito natural, mas não é ainda é, a, a busca por aprovação. Fala, Zanota. Boa tarde, seja bem-vindo. Então, retomando, né? A partir do momento em que eu entendo que existe uma ligação entre o meu bem-estar e todos esses contextos externos e opinião dos outros, opinião da sociedade, opinião ideológica,
que as redes sociais estão implementando em mim enquanto diretrizes, né? Eu me vejo então preso a isso. Porque se eu saio disso, né? Se eu saio desse padrãozinho estabelecido, o meu bem-estar está em xeque. Quando eu me vejo assim, onde é que entra o que eu falei lá no começo da nossa conversa, a ansiedade, por exemplo? Onde é que entra? Ora, se eu vejo essa ligação, existe uma preocupação intrínseca em mim. Uma preocupação de como é que eu vou fazer a live hoje. Vou fazer penteadinho, vou fazer com o botão da camisa fechadinho ou aberto. Existe uma preocupação constante em todos os momentos para tudo que eu vou fazer, para tudo que eu vou falar, em todos os ambientes que eu me coloco. Existe ali, então, uma preocupação. Existe. E essa preocupação, por quê? Porque eu tenho que, então, pensar os mínimos detalhes de tudo na minha vida para que eu esteja adequado. Não só isso, né? Como é que o outro me vê? Como é que a Veluma, que está aqui na live, como que ela me vê? Como é que o Flávio Zanota me vê? Como é que o Cássio me vê? Eu tenho não só que me portar, me adequar ao que eu acho, o que eu acredito que é adequado nesse ambiente, mas também, de repente, naquela conversa com uma pessoa específica, eu tenho que me portar de uma outra maneira. E aí, se eu vou para uma outra roda de amigos, às vezes no mesmo ambiente de trabalho, por exemplo, ali eu tenho que ter um outro tipo de comportamento, de atitude, porque ali eu estou buscando a aprovação daquele que está mais próximo. Eu estou, de alguma forma, tentando controlar como o outro me vê. Estou tentando controlar como o outro me vê, como o outro constrói a experiência dele, a experiência que ele tem sobre mim. Estou tentando controlar os julgamentos que ele vai ter sobre mim. Então, naturalmente, né, essa preocupação constante, ela é o que caracteriza a preocupação, né, uma ansiedade. Então, é uma vida que não é livre, é uma vida presa a essas preocupações, por mínimas que sejam na sua vida, ela existindo aí, tem sempre um nível de tensão presente na sua vida. Tem sempre um nível de ansiedade presente na sua vida. Então, essa busca por conformidade me gera uma ansiedade. Essa busca por incessante, né, por adequação, é o que me mantém num estado de alerta e de constante ansiedade, por mínimo que seja. Tem muitas pessoas que falam, Flávio, mas eu nem ligo para o que os outros pensam e tal. Mas a pergunta aqui, a conversa aqui, ela é de autoconhecimento. E sempre vale você ser muito honesto com você mesmo ou com você mesma. Quando estamos falando sobre autoconhecimento, não adianta você falar para mim, eu nem ligo, Não, isso aí eu não sofro, né? Eu não sofro de necessidade por aprovação. Pode ser que sim, pode ser que você esteja correto, mas vale você olhar para você e perceber isso. Porque muitas vezes a gente vai se enganando justamente por busca por aprovação. Porque assim, se eu falar para o Flávio que eu não entendi isso,
essa coisa é tão simples, né? Eu não entendi isso. Ou parece tão simples, parece que eu já ouvi alguém falar sobre isso. E como que eu posso não ter entendido? Ou como que eu posso ainda estar preso a isso, né? Fato é, quanto mais honesto você for, quanto mais honesta você for com você mesma ou com você mesmo, melhor vai ser. Porque você abre espaço, então, para olhar para aquilo não como crítica. Não quero propor aqui uma crítica a você, ou você mesmo se martirizar, porque, nossa, olha só, descobri uma coisa. A minha ansiedade pode estar muito ligada a essa aprovação que eu fico buscando dos outros, né? Não para isso, mas para que você abra uma janela de oportunidade. Oportunidade do quê? De resolver isso, de olhar para isso e começar então a resolver, né? A colocar isso dentro do âmbito correto de entendimento, para que você então olhe para isso e possa ganhar consciência. Então não é para olhar para isso, para se criticar ou para se julgar e se martirizar, né? Tentar, agora tem que consertar. Não tem que consertar nada em você. Eu sempre digo, né? Não, quem você realmente é, não tem nada a ser consertado. Não tem nada a ser consertado. Quem você realmente está muito acima dessas crenças, conceitos e programações que vão criando um pouco desses mal entendidos, né? Como nós sempre falamos, vamos continuar sempre apontando nessa direção, porque a minha missão é ajudar você a jogar mal entendidos fora e poder então viver sem ansiedade de maneira simples e duradoura, tá bom? E só para ilustrar um pouquinho mais, né, o quanto que nós somos imersos nessa condição do externo, da aprovação do externo, e, e de talvez maneiras de resolver isso dentro de um paradigma errado, né? Então, muitas vezes, tem muitas linhas, muitas ideias sobre autoajuda que, ao invés de resolver a ansiedade, acabam gerando mais ansiedade. Vou dar um exemplo. Você pega e lê lá um livro, para resolver a sua ansiedade, você precisa praticar A, B e C. Todos os dias no horário 1, 2 e 3, né? Aí você começa e tal, praticar e ser a melhor pessoa, o melhor praticante daquilo para resolver a sua ansiedade. Você quer resolver. E, infelizmente, muitas vezes, vamos dizer, essa regrinha ou essa solução funcionou para uma pessoa ou algumas pessoas, e para você talvez não esteja funcionando, ou você não está conseguindo cumprir com aquilo esperado. Não estou falando que o autor do livro ou da técnica está esperando alguma coisa, né, efetivamente, mas na sua consciência parece que tem uma expectativa daquele autor ou daquele palestrante de que você cumpra com aquilo. Então aí, novamente, né, uma expectativa do outro em relação a você. E aí quando você quebra essa expectativa porque você não conseguiu de uma maneira natural aplicar aquilo, você começa então num processo de martírio e de culpa e de julgamento que vai te colocar numa condição pior, percebe? Porque, puxa vida, eu fiz aquilo para resolver minha ansiedade, agora nem isso eu estou conseguindo, e aí você então gera um ciclo vicioso, né, em busca de maneiras de resolver, mas só que maneiras dos outros, né? É, e ainda estruturadas em um conceito ou um paradigma que não é o que nós estamos falando aqui. Tudo bem? Então, para quem chegou agora, seja bem-vindo. A gente está falando sobre a necessidade de aprovação
como uma fonte também de ansiedade, como uma eu preciso ser aprovado, né? Existe inocentemente a gente cria uma ligação entre a opinião dos outros ou a aprovação dos outros e o meu bem-estar. Esse é o tema que nós estamos conversando aqui agora. Ótimo. Então, mas enfim, eu ser aprovado ou reprovado, então, é a causa da minha ansiedade? Como eu já disse para vocês. Ou a opinião que os outros têm sobre mim é a causa da minha insegurança? Eu me sinto inseguro quando o outro vai me julgar. Na escola, por exemplo, né? Tem muitas das questões que hoje são trazidas como bullying, né? Então, a opinião do outro é muito importante para... Olha só um pouquinho. Resolvido. Desculpa. Então, a opinião do outro é a causa da minha ansiedade? Por mais que pareça que sim, como nós já viemos elaborando aqui junto com você, a notícia boa é que não é. A opinião do outro não é a causa da sua insegurança. Né? Lembra que eu falei que a gente inocentemente faz uma ligação entre uma coisa e outra? Eu ser aprovado ou ser reprovado pela sociedade, pelos meus colegas de trabalho, pelos meus familiares, também não é a causa da minha ansiedade ou da minha insegurança. Por mais que pareça que sim. E aí, novamente aqui, nós temos que trazer para você o entendimento, então, para que você possa, a partir daqui, começar a jogar mal entendido fora. E, novamente, eu quero afirmar aqui para você. A ansiedade, ela não é causada pela busca por aprovação ou pela opinião dos outros. E sim, justamente pelo mal entendido entre esta ligação que a gente faz. Nós, inocentemente, sentimos a ansiedade ou a insegurança e atribuímos essa ansiedade ou insegurança ao que está aqui fora, a opinião do outro, aquela ideologia, aquela forma de pensar, aquela cultura daquele local. E se eu não me adequo, se eu não estou adequado ou conformado, né? Conformado de não tomei aquela forma esperada, eu me sinto inseguro e sinto que os meus próximos passos estão vinculados ao que eu já vivenciei no passado, logo eu projeto que futuramente eu tenho que fazer mais coisas, eu tenho que me mudar, tenho que não ser eu mesmo muitas vezes para me adequar. E isso gera uma expectativa talvez não tão adequada de futuro, porque a cada passo que eu dou, eu estou olhando para fora para ver se alguém está aprovando, se está reprovando, o que está acontecendo fora, para então eu determinar se eu vou me sentir bem, seguro, tranquilo, porque eu já me adequei, ou não, né? Então é um constante jogo desse olhar para fora. E o que está intrinsecamente errado, então, Flávio? Ou qual é o mal-entendido que que eu quero trazer para você aqui hoje? É que a ansiedade ou essa insegurança, ela não está diretamente vinculada a se você está se adequando, se você atingiu o sucesso, se você fracassou, se o outro tem uma opinião A, B ou C de você. Né? Aqui no começo, a gente estava na live conversando, tem, tem muitas pessoas olhando para o Flávio e tem opiniões e tem conceitos diferentes sobre o Flávio. Por quê? Porque vivemos em realidades separadas. Nós vivemos, cada um de nós aqui, nessa nossa conversa, constrói um Flávio, por exemplo.
Então tem um Flávio aqui que está apresentando aqui essa nossa conversa e está ao vivo. Cada um que está olhando o Flávio aqui agora tem um Flávio aí dentro. Tem coisas que você já pensou sobre mim, tem coisas que você talvez, primeira vez que eu estou vendo o Flávio. Necessariamente você já está construindo um conceito sobre o Flávio, para que você possa experimentar o Flávio, para que você possa julgar o Flávio, condenar o Flávio, o que você quiser fazer, mas é o seu Flávio que foi construído por você. Então, eu não tenho. Oi, Lani, tudo bem? Eu não tenho. Seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais entrou. Maílson. Boa tarde, Maílson. Seja bem-vindo. Então, eu não tenho a condição de controlar o que cada um de vocês aqui nessa live está pensando sobre mim. E perceba que isso é, agora dizendo dessa maneira simples, né? É até óbvio. Eu não tenho a condição de mudar o que a Lani está pensando sobre mim, ou o que o Flávio, a Veluma, o que cada um está pensando sobre mim nesse momento. Eu não tenho essa condição de controlar. Mas inocentemente a gente acredita que a gente tem essa capacidade. Então eu tenho que fazer assim, eu tenho que falar daquele outro jeito, porque daí eu vou agradar esse público. Ou eu tenho que ser dessa forma e agir dessa outra forma para agradar essa outra pessoa. Veja, primeiro que cada um aqui construiu e constrói o seu próprio Flávio, né? De repente, a Lani ou alguma outra pessoa aqui gosta bastante de cinza, né? Da minha camisa cinza. E tem outras pessoas que não gostam de cinza. Como é que eu ia fazer? Percebe? Não, então vamos pela maioria. Mas ia ser uma loucura eu tentar fazer isso. Então perceba que o que eu quero deixar aqui para você é um grande mal entendido. São dois grandes mal entendidos que a gente está falando aqui hoje. Primeiro, de que o de fora, a opinião, a cultura, a forma como os outros te veem, determina como você está se sentindo. É um dos mal entendidos que eu quero que você comece a jogar fora. Segundo mal entendido é de que a realidade em que nós vivemos é a mesma. E a opinião minha é igual à opinião da minha esposa, que é igual à opinião do meu filho, que é igual à opinião do meu chefe. E a percepção de mundo é igual para todos. Esse é um grande mal entendido. Então, qual é o entendimento? Qual é a direção que você deve começar a olhar para que esse mal entendido seja jogado fora? Esses mal entendidos sejam jogados fora. Primeiro, realidades separadas. Nós vivemos realidades separadas. Não é possível você controlar de alguma maneira o que a outra pessoa está pensando sobre você. Não é possível você controlar a opinião que o outro tem sobre você. Não é possível. E segundo, começar a entender que a sua experiência de insegurança ela está diretamente vinculada ao que você está pensando sobre aquela situação, o que você está pensando sobre aquele ambiente, ao que você está pensando sobre o que os outros vão pensar de você. Então, se você está pensando que os outros vão pensar coisas ruins de você, você sente uma insegurança. Se você está pensando que eu vou falhar, eu não vou me conformar, ou logo vou ser reprovado pelos outros, logo serei rechaçado, vou ser expulso, vou ser cancelado nas redes sociais. E isso torna-se, então, um objeto
de insegurança e ansiedade. Então é esses dois maus entendidos que a gente pode começar a jogar fora desde já, tá bom? Jogando maus entendidos fora, como a gente vem falando, né? Nas nossas lives, nas nossas conversas, nas nossas imersões, o tema é sempre este. Jogar maus entendidos fora é o que pode possibilitar você ganhar consciência e harmonizar sua vida. Ganhar consciência e viver sem ansiedade. De uma forma duradoura, porque uma vez que você entendeu e jogou o mal entendido fora, pronto. Aquele aspecto que você acreditava que gerava a ansiedade, uma vez entendido de verdade, né? Como eu disse, acho que na live da semana passada, entender intelectualmente não traz resultados para nós. Entender visceralmente, entender, puxa vida, é assim mesmo que nós funcionamos. É assim mesmo que eu estava construindo a minha vida e, portanto, estava colhendo frutos amargos. Quando cai essa ficha, essa realização, é quando realmente acontecem as transformações. Gente, se você tem alguém que você percebe que está muito vinculado a essa questão, né? Essa necessidade de aprovação dos outros, a opinião do outro é sempre. Não estou falando. Ó, outra coisa, hein? Não estou falando que você. Ah, então agora a opinião dos outros não vale nada. Não é isso que eu estou falando. É realmente você entender que a opinião do outro é a opinião do outro. Mas ela não tem um vínculo direto com o seu bem-estar. Só isso. Mas você dar um ouvido, ouvir a opinião do outro, poxa, muitas vezes é importante. Quantas vezes a gente não cresce e aprende com a opinião do outro, não é? Então, nada de extremismo, né? Agora, tem algumas pessoas que você talvez perceba, amigos, amigas, que sofrem demais com isso. Compartilhe esse vídeo com ela. Passa para ela esse vídeo. É claro que a gente tem poucos minutos, mas às vezes é uma frase, uma colocação que já vai fazer uma grande diferença para ela. Então compartilha esse vídeo. Lembre-se também de já se inscrever aí no canal, seguir a gente no Instagram e no Facebook, para que você seja avisado sempre das lives que a gente está trazendo para você, tá bom? Bom, será que tem muitas vezes saem algumas questões como, poxa vida, Flávio, mas isso daí, eu acho que, sei lá, eu não sou muito inteligente para entender, esse negócio de entender visceralmente, acho que vai demandar muito trabalho, vou ter que me esforçar muito para entender tudo isso, né? A gente vai conversar bastante sobre isso, porque realmente não é só para pessoas especiais, né? Não é só para pessoas mega inteligentes. Isso realmente é simplesmente algo tão simples quanto, sei lá, se você anda de bicicleta ou se você já sabe dirigir um carro, né? Talvez você lembre de algum momento em que te deu um clique, assim, você fala, caramba, agora eu entendi como é que dirige o carro, né? É, é um clique, é um continuar observando na direção que eu estou apontando, que vai te dando observações suficientes e substancialidade, né? Substância, para que você perceba efetivamente e possa sentir isso como verdade. A partir do momento que você sentir tudo isso como verdade, e isso não precisa de esforço, tempo, precisa só da sua vontade. Costumo dizer que precisa da sua vontade. Vontade do quê? De observar, olhar essa direção. Não tem nada para ser praticado. Sei lá quanto tempo nós estamos aqui, 44 minutos. Eu não entreguei nenhuma receita para você.
não é para você praticar nada, é um observar para ver se o que eu estou falando é verdade ou não, é verídico ou não. E aí, no momento em que você sentir isso como uma verdade, realmente é a partir daí que as transformações acontecem. Se tiverem dúvidas, gente, pode ir mandando aí, tá bom? Daqui um pouquinho eu abro o espaço aqui para a gente tirar dúvidas. Tá. Deixa eu ver aqui, o Mailson mandou um comentário. Isso mesmo, Mailson. O Mailson colocou ali, ó. Às vezes buscamos a aprovação dos colegas de trabalho para nos sentir bem. Ah, vocês estão vendo aí já também, né? Para nos sentir bem e queridos. É verdade. No trabalho, a gente passa a maior parte do nosso dia. A gente passa mais com os colegas, mais tempo com os colegas de trabalho, muitas vezes, do que com os nossos cônjuges, companheiros, namorados, namoradas, né? Então, é uma busca muito grande por aprovação nesses ambientes. Isso torna os ambientes muitas vezes, mesmo que sejam ambientes bacanas e tudo mais, tipo descolados, mas tem, parece um ar assim de falsidade entre as pessoas, sabe? Uma coisa meio efêmera, assim, muito não agradável, né? Então, ótimo. Bom comentário aí, Maílson. A gente falou sobre isso aí também, bem importante. Então tá, vamos fazer um apanhado aqui do que a gente conversou hoje, gente. Necessidade de aprovação. Exploramos a origem disso, desse nosso condicionamento. É um condicionamento ainda muito enraizado em nós, seres humanos, né? Tem origens muito antigas. Hoje eu nem falei, não vai dar mais tempo da gente falar, mas tem origens antigas. Efetivamente não é um grande problema quando a gente ganha entendimento de que não existe um vínculo entre eu ser aprovado, eu ser adequado, conformado nesse ambiente, nesse local, e o meu bem-estar. Se eu entendo que esse vínculo não existe, fica muito mais fácil de eu navegar pela vida, né? Então, passamos por essa conceituação e falamos sobre os dois grandes mal-entendidos que permeiam o tema de hoje, né? Que é esse link, esse link entre a opinião do outro e como eu me sinto é um grande mal-entendido, né? E realidades separadas, que o outro ele tem lá dentro dentro da experiência dele um Flávio, por exemplo, né? No meu caso, tem lá um Flávio na cabeça dele que eu não tenho controle. E seria impossível. Hoje, se a gente está falando com 10 pessoas, eu não tenho controle de 10. Agora, imagina falando com 1.000, 2.000, 1.000.000. Como é que vai se controlar? Não, não é possível. Então, entender que nós vivemos em realidades separadas é algo que começa a jogar muitos maus entendidos fora e começa a te colocar num estado de liberdade. De liberdade. Então, como aquele texto diz, né? Quando. Deixa eu puxar o texto aqui de novo. Então você tornou-se covardemente dependente dos outros e perdeu a sua liberdade. O que nós estamos fazendo aqui nessa live hoje? Retomando a liberdade. Literalmente. Como? Jogando maus entendidos fora. Então é isso, né? Nosso tema aí hoje foi bem bacana. Espero que você tenha tido aí pelo menos uma luz de esperança ou um novo olhar, um caminho para você olhar, para que você comece então a jogar maus entendidos fora e possa realmente
começar a colher frutos e se desvencilhar aí dessa ansiedade, poder viver de uma maneira mais harmoniosa, tá bom? A nossa próxima live, já vamos falar disso agora, a nossa próxima live acontece dia 19, ou seja, quinta-feira, às 15h15. Nos vemos lá. Lembre-se de assinar aí o canal. Se puder deixar o sininho ligado também é bacana, porque daí você vai ser avisado. Tá bom? Então, muito obrigado a todos, muito obrigado a você por ter ficado aqui até agora. E nos vemos na quinta. Tchau, tchau.